Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula sobre o curso de Eletricidade e Magnetismo e hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Para falar sobre o campo elétrico eu coloquei aqui a interação entre duas cargas, uma carga Q, ou Qzão, né, com Q maiúsculo, e uma carga Q0, que eu vou estar chamando de carga de prova. Então vou colocar aqui carga de prova. Bom, o que é que nós vimos? Nós vimos que a carga Qzão ela produz uma força elétrica na carga Q0 nesse sentido aqui, se as duas forem positivas, né? Mas o que é que a gente tem que ver, né? Aqui ele vai produzir uma força elétrica aqui. O que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que a carga Q ela vai produzir um campo vetorial que vai fazer surgir uma força elétrica sobre essa carga Q0 que a gente está chamando de carga de prova. A esse campo vetorial criado pela carga Qzão na carga Q0, a gente chama de campo elétrico. Por definição, né, antes de definir o campo elétrico aqui, vamos só relembrar que a força elétrica que a gente tinha calculado aí, ela é a constante de Coulomb multiplicada pelo produto entre as cargas, carga Q multiplicado pela carga Q0, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, ou seja, R ao quadrado, na direção do versor R, né? Ou R chapéu. Então, como é que nós definimos o campo elétrico, né? Definição. Bom, a gente diz o seguinte, que o campo elétrico é a relação entre a força elétrica e a carga de prova, Q0. Através dessa relação, o que é que nós podemos dizer também? Nós podemos dizer que a unidade de campo elétrico é a unidade de força, que é Newton, sobre a unidade de carga, que é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Sabendo que a força elétrica é dada por essa expressão aqui, ou seja, se eu pegar essa expressão e dividi-la por Q0. Então, dividindo Fe por Q0, a gente tem isso aqui, ó, que o campo elétrico se é a mesma coisa que a constante de Coulomb multiplicado pela carga Qzão dividido pela distância entre as cargas ao quadrado na direção de R. O que é que essa expressão está dizendo para a gente? Ela diz para a gente o seguinte, que a gente pode calcular o campo elétrico no ponto P aqui, deixa eu definir aqui, no ponto P, que é onde está a carga de prova, ou a nossa carga Q0. Então, se eu tenho uma distância R, eu posso calcular o campo elétrico nesse ponto P que está distando R da nossa carga Qzão, que a gente vai estar chamando aqui, deixa eu abrir uma setinha aqui para ela, de carga geradora. Por que carga geradora? Porque é ela quem está criando o campo elétrico, né? Geradora. Então essa carga Qzão é quem cria o campo elétrico aí. Tá legal? O que é que a gente precisa saber mais sobre o campo elétrico, né? A gente precisa saber mais sobre as linhas de campo elétrico. Então vamos colocar aqui as linhas. Deixa eu ajeitar aqui. Linhas de campo elétrico, tá? Então linhas de campo. Como são as linhas de campo em uma carga positiva? Então vou colocar uma carga positiva aqui.
colocar a carga positiva. Como são as linhas de campo nessa carga positiva? Bom, por propriedade, né, a gente diz o seguinte, que as linhas de campo em uma carga positiva, elas saem da carga. Então, deixa eu desenhar aqui as linhas de campo. Linha aqui, outra linha aqui. Deixa eu desenhar um pouco mais reto. Uma linha aqui, outra linha aqui. Então essas linhas, elas saem da carga. Então, vou colocar essas linhas saindo aqui. Colocar aqui, ó, a observação, né? Saem da carga positiva, né? Se a carga for negativa, vou colocar a carga negativa aqui. Se essa carga for negativa, se na positiva elas saem, na negativa elas entram ou chegam a essa carga, né? Então, vou colocar aqui as linhas. E essas linhas chegam à nossa carga. Então, as linhas chegam... As linhas chegam na carga negativa. Então essas são duas propriedades que a gente tem que saber também relacionadas ao campo elétrico, né, que são as linhas de campo elétrico numa carga positiva e numa carga negativa. Como exemplo, vou colocar aqui embaixo, como exemplo, a gente pode falar sobre o dipolo elétrico. Dipolo elétrico. Que nada mais é do que a interação entre uma carga positiva com carga Q e com uma carga negativa aqui, né? Uma carga menos Q, ou seja, a interação entre uma carga positiva Q e uma carga negativa menos Q. Como são as linhas de campo desse dipolo elétrico aqui? Ora, a gente sabe que as linhas de campo saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Então eu tenho uma linha de campo saindo da carga positiva e chegando na carga negativa nesse sentido. Eu tenho essa linha aqui saindo e chegando na carga negativa. Eu tenho essa linha saindo da positiva e chegando na negativa. Eu tenho essa linha saindo da carga positiva e chegando na negativa. Eu tenho também essa linha saindo da positiva e chegando na negativa. Então eu tenho várias linhas aí de campo, né, que saem da carga positiva e chegam aqui, ó, chegando aqui, né, e chegam na carga negativa. Então, gente, basicamente, né, esses são os conceitos iniciais e fundamentais sobre esse campo vetorial, né, o nosso campo elétrico. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Eu espero também que tenham gostado dessa aula. Caso tenham algum amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Desejo bons estudos para vocês. Fiquem bem e até mais.